A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a igreja, amém? Glória a Deus. Gente, vou pregar uma palavra hoje, algo que está queimando muito no meu coração. Há um tempo atrás, em Niterói, na verdade recentemente, eu fiz uma série de 3 mensagens na nossa igreja, em um dos cultos onde eu e o pastor Leandrinho, nós assumimos, né? E um dia o pastor Leandrinho precisou viajar de férias, eu ministrei uns 3 cultos seguidos, e eu fiz uma série de mensagens a respeito do mesmo texto. Essa palavra, quando eu pisei, logo depois que eu pisei aqui no Espírito Santo, eu vim ministrar numa conferência, numa igreja que eu não me lembro qual foi, e não me lembro mesmo, não sei se foi na Elo, foi eu não chamar, não lembro qual que foi, aí eu vim ministrar, e Deus falou assim comigo: toda a igreja do Espírito Santo precisa ouvir essa mensagem. E eu falei assim: mas Deus, eu não estou mais no Espírito Santo. Então Deus falou comigo, deixou muito claro: existem palavras que você precisa pregar para sempre. Essa vai ser uma dessas palavras. E eu preguei essa ministração domingo de manhã, preguei domingo de noite, vou pregar hoje de novo. O que eu falei, existem palavras que o pregador ele sempre terá que pregar, e existem palavras que a igreja sempre terá que ouvir. E quando o pregador tem essa palavra que a igreja precisa, então é óbvio que existem pregações que o pregador sempre vai pregar, porque a igreja sempre terá que ouvir. Eu me lembro que o Subirá uma vez contando lá no backstage para a gente em Niterói, ele falou que uma vez uma irmã abusada da igreja chegou nele questionando por que ele pregou aquela igreja que há um ano atrás, pregou aquela pregação que há um ano atrás ele já havia pregado. E a irmã falou assim: mas pastor, o senhor não para de repetir mensagem. Quem que tem coragem de falar isso com o Subirá, gente? Misericórdia. A irmã falou: como que você tem coragem de repetir mensagem desse jeito? O senhor não prepara mais mensagem, o senhor não ora, não pede revelação? Aí ele respondeu para ela assim: não, irmã, não é que eu não pedi revelação, é que vocês não pararam de pecar. Então, se vocês continuam cometendo os mesmos erros, eu continuarei pregando as mesmas pregações. Aleluia. Então, o maior conflito de um pregador é saber se ele repete ou não mensagem, né? Todo mundo já passou por esse conflito. Quando a gente supera também fica molinho, aleluia. Mas o orgulho do pregador é algo que tem que ser quebrado. Você não precisa sempre mostrar o quanto de conhecimento você tem. Você tem que pregar o que a igreja precisa ouvir. E essa palavra é uma palavra que Deus ministrou no meu coração, e com certeza pessoas que estão aqui precisam ouvir, tá? Então nós seremos edificados, nós seremos fortalecidos, e nós seremos renovados pela palavra de Deus hoje. Então, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, como os tradicionais, o Evangelho ao qual escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 11, nós vamos ler a parábola do filho pródigo. É isso aí. Eu tenho até que horas, meu pastor? Até a meia-noite, tá bom? Não dá asa cobra não, hein? Pode fazer vigília? Eu posso pregar as 3 mensagens hoje direto. Então, aí a média é de 40 minutos, 50 minutos para cada uma, tá? Umas 3, né? Porque aqui eu vou pregar as 3 assim, né? Mais resumidinho. Mas se eu sentir aqui no Espírito que a gente vai até meia-noite, os irmãos já estão sofrendo aí já. Eu falei para a gente não ir para esse culto hoje que ia dar errado, né? Calma, irmão, vai. Tá vendo aí? Esse cara vai falar agora até meia-noite. Fica tranquilo, irmão, vai ser bênção para a sua vida. Glória a Deus. Cadê o povo que veio de que morava em Niterói e está aqui em Vila Velha? Cadê? Vocês estão aqui? Gente, lá da Lagoinha Niterói, amamos vocês, aleluia. Está aqui em Vila Velha. Quanto tempo que vocês estão aqui? 1 ano já, né? Glória a Deus. Aqui nessa casa vocês serão muito bem-vindos, tá? Pode vir. Os pastores aqui são fechamento nosso, aleluia. Se acontecer qualquer coisa, fala comigo, aleluia. Obrigado por terem vindo, viu? Foi a primeira turma em Niterói que eu dei aula, e ela estava lá. Os dois estavam, só ela? Os dois, né? Estavam lá
no Seminário Carisma em Niterói. Eu ainda era daqui, na Resgate, quando eu ia lá ministrar. Tempo maravilhoso de Deus, aleluia. Vamos lá, Lucas 15, 11. A gente pode botar ali para a gente ler a parábola toda? Vamos lá. Não, tá tranquilo aqui. Vamos ali na NVT. Vamos lá. Jesus continuou. Fala assim comigo. Jesus continuou. Fala mais forte. Ele continuou. Ok. Ele continuou. Um homem tinha 2 filhos. Vá comigo na unção aí, vaso. O filho mais jovem disse ao pai: eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. E alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de uma forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar de porcos. Vai lá. E embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. E quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou retornar à casa de meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, por favor, trate-me como empregado. Vá lá. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. E o pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, e matem um novilho gordo, e faremos um banquete e celebraremos, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Aleluia. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo, e na volta para casa ouviu a música e a dança, e perguntou a um dos servos que estava com ele: o que está acontecendo? E o servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo. O povo faz questão de falar da morte do bicho, né? Vamos lá. E o pai matou o novilho, pois ele voltou são e salvo. 28. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu. Fala assim comigo: o pai saiu. Fala de novo: o pai saiu. Então o pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Aí vem esse teu filho, e depois de desperdiçar todo o teu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho? E o pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é teu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, nós tínhamos que celebrar isso, nós tínhamos que estar na festa, porque o teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Você pode dizer um amém por essa palavra? Amém. Essa parábola aqui todo mundo conhece, e é maravilhoso falar sobre ela justamente por isso, porque é uma parábola que todo mundo aqui já ouviu no mínimo 10 pregações sobre ela. E nessa noite eu queria te fazer entender um pouco. Então, horas eu vou ensinar, horas eu vou pregar, e no final das contas vai dar tudo certo para que Deus ministre no nosso coração aquilo que Ele tem para ministrar hoje. Então, é interessante que o início da parábola que Jesus conta, fala que essa parábola é uma continuação. A Bíblia fala assim: e continuou Jesus. Ou seja, essa parábola ela não está isolada, ela não está lá só porque Jesus quis contar aquela parábola. Essa parábola ela é a continuação de um argumento.
Essa parábola é a continuação de uma realidade que Jesus estava dizendo. E quando nós vamos olhar para trás o que Jesus estava dizendo, falando, Jesus ele conta mais duas parábolas. Então, a parábola do filho pródigo, que é dita como do filho pródigo por alguém que estudou a Bíblia e entendeu que era a parábola do menino, essa pessoa, ela colocou lá a parábola do filho pródigo e inconscientemente ela nos faz olhar para o filho que foi, voltou e houve festa. A questão é que Jesus está contra-argumentando com alguns fariseus a respeito de algumas coisas específicas. A parábola do filho pródigo, como é ditada por alguns estudiosos, ela é a terceira parábola de uma cadeia de 3 parábolas. Ela é a última parábola do argumento que Jesus está estabelecendo. Mas antes da parábola do filho pródigo, nós vamos ver que existe a parábola da dracma perdida. Antes da parábola da dracma perdida, nós vamos ver que existe a parábola da ovelha perdida. E antes da parábola da ovelha perdida, nós vemos uma confusão das boas, que só Jesus se metia, porque só Jesus era capaz, só Jesus tinha a coragem de peitar o sistema religioso que existia na época. Se você olhar o início do capítulo 15, você vai ver o início dessa discussão. A Bíblia diz que Jesus estava assentado e pecadores e publicanos foram até Jesus porque queriam ouvir o que Jesus tinha para dizer. Então os pecadores, os publicanos, eles foram até Jesus porque eles queriam ouvir o que Jesus pregava. Aleluia. Deixa eu ficar aqui quietinho. Eles queriam ouvir a pregação de Jesus, e é interessante que Jesus pregava arrependimento, é interessante que Jesus pregava contra o pecado, é interessante que Jesus ele não aliviava. Existe uma expressão que o pastor Felipe sempre usa na nossa igreja, onde ele diz que na nossa igreja o pecado é tratado com rigor, mas o pecador ele é tratado com amor. E eu vejo Jesus fazendo isso. Jesus ele amava o pecador, mas ele nunca aceitou o pecado que o pecador carregava. Então Jesus, quando pregava, os pecadores eram atraídos pela pregação de Jesus. A questão é que quando os pecadores se assentaram para ouvir Jesus, os fariseus, que eram os líderes religiosos da época, eram os mestres da lei, eram os doutores da lei, eram os homens que conheciam de Bíblia, eram os que hoje seriam os professores de seminário, são aqueles que conhecem a Bíblia, são aqueles que sabem, estudam um pouquinho mais do que os outros, para saber de uns detalhezinhos a mais. Só que esses caras conheciam a Bíblia com 12 anos de idade, a Bíblia inteira, o Velho Testamento todo. Esses homens conheciam tanto a Bíblia, a ponto de todo o conflito que Jesus tinha com eles, o que Jesus colocava em questão era: vocês não leram? Porque Jesus sabia que eles conheciam a palavra. Aqueles fariseus, por conhecerem a palavra, aqueles fariseus viram a atitude de Jesus e condenaram, porque a lei condenava essa prática. Que prática, pastor? A prática de se assentar no meio de pecadores. Se você ler o Salmo capítulo de número 1, você vai ver que é isso. Bem-aventurado é o homem que o quê? Vamos lá, os alunos da UNI tem que saber de cor. Vamos lá. Bem-aventurado é o homem que... Vamos lá. Escarnecedor, na roda dos pecadores, e qualquer outra palavra que eu sempre esqueço, isso aí. Desses aí, você não pode nem sentar, nem dar ouvido, é o que o Salmo está dizendo. A estrutura bíblica do Velho Testamento condenava tal prática. Por quê? Porque quando alguém se assentava na mesa com outras pessoas, isso era um sinônimo de aceitação. Uma pessoa que se senta com pecadores, ele está dizendo: eu aceito você do jeito que você está, eu permito que do jeito que você está, você esteja perto de mim. A questão é que para a lei isso era uma ofensa, mas para Jesus isso era o propósito dele. Para a lei era ofensa, para a religião era agredir a palavra, para Jesus era cumprir a palavra. É por isso que muitas vezes nós não entendemos quando a Bíblia fala que Cristo ele não veio para
é que ele veio para cumprir a lei, não para revogá-la, não para descumpri-la. Aí a gente olha a Bíblia e fica desesperado, porque o que Jesus mais fez foi quebrar a lei. Você vai ver Jesus curando dia de sábado, mandando os caras trabalhar dia de sábado. Você vai ver Jesus sentando na roda de pecador que não podia. Você vai ver Jesus fazendo um monte de não que a lei dizia. Na verdade, que os rudimentos da lei diziam, não isso, não aquilo, não aquilo. Mais de 300 mensagens dizendo do que não se podia fazer. A questão é que Jesus, ele não veio para cumprir a lei no sentido rudimentar, ou seja, ele não veio para pregar os complementos, as realidades elementares daquela lei. Ele veio para cumprir a lei profeticamente, porque tudo aquilo que a lei dizia a respeito de Jesus, ele cumpriu. É só você ler a Bíblia. Se você vê no Velho Testamento inteiro, 4 realidades são faladas sobre Jesus, e é a pregação que Paulo assume para ele, que Cristo, ele morreria pelos nossos pecados, ele seria sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Quando a Bíblia fala que Jesus veio para cumprir a lei, a Bíblia está dizendo que ele veio para cumprir cada etapa daquilo que a lei falava a seu respeito. Se a Bíblia diz que um menino vos nasceu, o filho se vos deu, e o governo estaria sobre os seus ombros, e o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz, então ele veio e assumiu essa postura de filho. Ele foi entregue naquela cruz, ele foi morto naquela cruz, foi feito opróbrio dos homens, ele foi humilhado, foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele não permaneceu lá, porque a lei já havia dito que ele ressuscitaria. Então, quando a Bíblia fala que ele veio para cumprir a lei, não é que ele veio para fazer tudo que a lei mandava, ele veio para dizer, cumprir tudo que a lei profetizava. Então, quando Jesus se senta, Paulo, ele é extraordinário, quando ele fala em Efésios 1:10 para frente, que tudo se converge em Cristo, ou seja, tudo se cumpre em Jesus. O povo, ele esperava que Jesus fizesse a lei, mas ele não veio para fazer, ele veio para cumprir. Ele veio porque tudo que a lei profetizou se cumpriu nele, tudo que a lei disse se cumpriu em Jesus. Então Jesus chegou não como uma lei dita, mas como uma palavra revelada. E esse foi o problema para o religioso, porque os caras conheciam tanto a palavra, que quando a palavra chegou eles não perceberam. Uns 3 entenderam, eu vou falar de novo. Eles conheciam tanto a palavra, que quando a palavra chegou eles não perceberam. É porque quem muito se prende à lei deixa de viver a revelação. E ele, como verbo, palavra dita, palavra revelada, palavra ministrada, ele não tinha apenas que ser visto como homem, ele tinha que ser visto como Cristo, que toda a palavra profetizou durante todo o tempo. O povo esperou 4.000 anos, do pecado do homem no Éden até Jesus, temos 4.000 anos de história, e desde que Deus falou em Gênesis 3,15 do cara que viria, está todo mundo esperando Jesus. Os líderes, os mestres da palavra pregavam sobre esse momento, e quando Jesus chegou, ninguém percebeu, porque eles não estavam mais envolvidos pela palavra, eles estavam envolvidos pela religião. Então, quando Jesus está com os pecadores, Jesus está trazendo a revelação do que é o Evangelho. Só que os religiosos, toda vez que ouve o verdadeiro Evangelho ser pregado, eles se afrontam, eles ficam desesperados, porque eles não conseguem entender aquilo que para eles não tem lógica. Então o religioso sempre vai afrontar aquele que prega o verdadeiro Evangelho. O religioso, ele nunca vai entender o que o verdadeiro Evangelho significa, porque no verdadeiro Evangelho o centro não é o homem, o centro é Deus. E o religioso, ele não vê o Evangelho como Jesus sendo o centro, mas como ele sendo o centro, porque tudo aquilo que ele faz vai produzir realidades para a sua própria vida. E todas as vezes que eu penso que no Evangelho eu produzo para mim, eu estou vivendo uma religião e não um Evangelho, porque quando na tua vida Jesus deixar de ser o centro, você saiu do ambiente de Evangelho para estar no ambiente de religiosidade. Vocês estão me entendendo aqui? Então presta atenção aqui comigo.
Quando Jesus está lá com os pecadores, eu tenho que pregar rápido, meu Deus. Quando Jesus está sentado com os pecadores, Jesus está fazendo aquilo que Deus sempre quis que ele viesse. A questão que os fariseus estavam condenando ele. Então Jesus, ele deixa de falar com os pecadores e foca a discussão com o fariseu. Então essas 3 parábolas que Jesus conta não é para os pecadores. Jesus, ele não está falando nenhuma das 3 como fonte de um pecador, ele está olhando para o religioso. Jesus, ele não está falando com o que está pecando, ele está falando com o religioso, apesar que ele também esteja pecando. Mas a questão aqui é simples. Para nós entendermos a essência da parábola do filho pródigo, nós temos que entender para quem que Jesus está falando. E Jesus não está falando para o pecador, porque quando eu penso que ele está falando para o pecador, o foco da minha pregação é o menino que saiu de dentro de casa. Mas quando eu entendo que ele está falando para o religioso, o foco da pregação é outro. O foco da pregação é para quem, pastor? Não é para o que foi, é para o que ficou dentro de casa. Porque ele vai contar, presta atenção. A primeira parábola da ovelha perdida. Eram-se ovelhas juntas no aprisco. Eram-se ovelhas. Sarabandacai. Aí os crentes novos tá tudo assim, gente, o que é isso que ele está cantando? Isso aqui, nego, é para quem tem costa larga de evangelho. Isso aqui é para quem tem os cabelinhos brancos. Eu já tenho aqui uns 2 já, aleluia. Os novinhos aí não sabem nem o que é isso, nem de onde que veio isso, viu? Mas fica tranquilo, um dia você chega lá. A parábola da ovelha perdida, resumo rápido. O pastor está com 100 ovelhas, chega no aprisco, começa a contar, tem 99, e ele fala assim, uai, está faltando uma. Ele fala assim, aonde que está que faltou? Aí ele deixa as 99 e volta atrás da ovelha que está perdida. Quando ele encontra, ele pega a ovelha, bota a ovelha num cangote, ele pega a ovelha nos braços e leva a ovelha de volta para o lugar onde está todo mundo. Na verdade, ele leva para casa, ele leva a ovelha para casa. E aí ele trata das ovelhas, cuida da ovelha, porque ele viu que a ovelha se perdeu, ele foi atrás da ovelha, pegou a ovelha, tratou da ovelha e botou a ovelha no lugar de onde ela nunca deveria ter saído. A questão é que, quando ele traz a ovelha, ele celebra, tem festa, porque a ovelha que estava perdida foi achada. E aí a gente quer descer o pau nos pastores. O papel de ir atrás das ovelhas perdidas é do pastor. Porque esses pastores de hoje, que não saem de dentro de casa, não vai atrás das ovelhas perdidas. Eu não quero nem graça com eles. Se prepara que no final dessa pregação tu nunca mais vai culpar um pastor por nada. Vou aproveitar que eu sou pastor e vou me defender, aleluia. Mas por outro lado, eu vou tirar das tuas, da tua mente a ideia de que quem cuida de ovelha é só pastor. Porque no evangelho não é pastor que cuida de ovelha, todo mundo cuida de todo mundo. No dia que você ficar culpando os outros, porque uma ovelha foi e ninguém foi atrás dela, a culpa não é só de quem você está apontando, é sua também. Porque o papel na parábola é um pastor que está indo. Só que a parábola não está dizendo pastor como você está entendendo. Tá bom? Deixa eu terminar a pregação que você vai entender seu tanto. Então, tem festa. Depois ele vai contar, aleluia, a segunda parábola. A segunda parábola que ele vai contar é a da dracma perdida. Uma mulher, ela recebeu um colar com 10 dracmas perdidas, com 10 dracmas, e uma ela perdeu. E a mulher ficou desesperada. Meu Deus, a dracma, tem que achar a dracma, meu Deus. Mas pastor, por que esse desespero por essa bendita dessa dracma? É porque dentro da cultura judaica, era uma das formas de o noivo separar uma pessoa, era dando um colar com 10 dracmas, que eram moedas de prata. E quando o noivo voltava para pegar essa mulher que estava desposada, ela tinha que estar com o colar com as 10 dracmas,
porque se ela não estivesse preparada, adornada, arrumada como o noivo deixou, ela não se casaria por negligência dela. Então, se ela saísse no meio da sociedade, o povo olhasse, uai, está faltando uma dracma, ela seria humilhada no meio da sociedade. Então, quando ela percebeu que perdeu, o que ela fez? Ela ficou desesperada. Ela pegou uma candeia, ela acendeu a luz, ela procurou. Quando achou a dracma perdida, ela chamou as amigas: miga, vem, miga, vem, ai, miga, corre, olha, tu traz a linguiça, tu traz a salsicha, tu traz o pão, o ketchup, e aí a gente junta aqui, porque hoje tem festa. Festa de crente é cachorro quente, né? Só tem isso para comer. Então, fez a festa, por quê, irmão? Porque a dracma que estava perdida foi achada. E aí ele continua dizendo e conta a parábola do filho pródigo. Quando ele conta a parábola do filho pródigo, ele começa a história. O pai tem 2 filhos, o mais novinho e o mais velho. O mais novo fala assim: eu quero a minha parte da herança. O pai fala: tá bom, eu vou te dar. E isso aqui é um detalhe tão interessante que eu vejo poucas pessoas falarem disso, porque quando o filho mais novo pede, o pai não deu só a parte dele. A Bíblia diz que o pai repartiu. A Bíblia diz que o pai pegou a parte do filho mais novo e deu, mas o pai também deu a parte do filho mais velho. Os 2 receberam da herança. Então não adianta falar mal só do filho novo, porque ele teve a atitude de pedir, mas na hora de receber o outro não rejeitou, o outro recebeu. Então os 2 estão com a herança. A responsabilidade das coisas, da herança, agora cada um tem a sua. Um filho olhou para o tanto de dinheiro que tinha e falou assim: vou pegar nega tudo, ai. Ué, agora eu vou para os rock, ai, vou botar lá, o nome dela é Jennifer. O pau vai quebrar lá e não sei o que, e nós vamos pegar todo mundo, nós vamos beber tudo, nós vamos fazer tudo, nós vamos... Aqui é rock que fala, né? Na Bahia é reggae, nós vamos pro reggae. Na Bahia é pro reggae. Aí começou nessa vida, né? Essa vida, e gateiro ali, e pega um ali, pega não sei o que, bum, acabou o dinheiro. Quando acabou o dinheiro, deu ruim, porque veio uma fome sobre a terra que ele estava, e ele ficou desorientado. E aí ele foi o que? Trabalhar com porco. Quando ele começa a trabalhar com porco, ele chegou no nível mais absurdo da vida dele, ao ponto dele olhar lá porque o porco estava comendo pastagem e falar assim: rapaz, eu quero comer isso. E aí ele lembrou, a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele falou assim: cara, o que é que está acontecendo? Um empregado da casa de meu pai tem uma vida muito mais digna do que essa minha que eu estou levando. Então ele ensaia o discurso: eu voltarei, eu vou falar com meu pai, olha, pequei contra Deus, pequei contra ti, e eu sei que eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como um empregado, porque para mim ser empregado é muito melhor do que estar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Ele se enche de coragem e vai ao encontro do pai. Eu imagino durante a caminhada ele pensando, ele imaginando como que seria: eu vou ouvir tanta coisa, meu pai vai acabar com minha raça, o que eu fiz para ele foi algo tão absurdo. Eu imagino quantas vezes esse cara deve ter parado e falar: será que ele vai me aceitar? Será que diante de tudo que eu fiz ele vai ter coragem de me abraçar? Será que diante de tudo que eu fiz para ele, humilhando ele, afrontando ele, ele vai querer me aceitar? Mas no fundo ele tinha caído em si. Ele falou: não, eu vou ter que arriscar, é melhor do que o lugar onde eu estou. E ele vai. Isso eu estou dizendo que eu penso, tá, gente, que ele falou. Então ele chega. A Bíblia diz que quando o filho está chegando na casa, o pai está na porta. Olha que interessante, o pai já está na porta,
E quando o filho vem, o pai corre na direção do filho. Perceba que não é o filho que agora está indo. Quando o pai viu o filho, o pai foi atrás do filho. O pai abraçou o filho começou o discurso: pai, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, não sou digno de ser chamado seu filho. O discurso que ele ensaiou, ele falou, e o pai não deu moral para o discurso dele, porque se o pai tivesse dado moral, ele falaria com o filho: filho, fica tranquilo, está tudo certo. Mas nem isso o pai fez. O pai virou para o empregado e falou: corre, pega a melhor roupa, pega o sandália, pega o anel, porque o meu filho que estava morto está vivo de novo, que estava perdido foi achado de novo. O pai, ele não se importou com o que o filho fez, mas o fato de ver o filho vindo na sua direção era tudo que o pai precisava para abraçá-lo, para tomar ele e dizer: ei, não importa o que você fez, não importa o teu passado, não importa a humilhação, o importante é que você está de volta. O filho voltou. O pai manda matar o cordeiro lá, o carneiro novilho, mata e vamos fazer a festa. E aí o pau está comendo churrasquinho, Coca-Cola gelada, aleluia. E então a Bíblia 25 vai mostrar o outro lado da história, que é o irmão que está lá no campo, trabalhando, servindo ao pai, fazendo tudo o que o pai mandava, e ele volta para casa. Quando ele vê o barulho da festa, porque festa de crente não dá para ser quieto, irmão. Olha a Pentecoste, aquilo ali foi um movimento de Deus para ensinar a gente que aonde Jesus chega e começa a bagunça tem que ter zoada, né? Aleluia. Esse negócio de ser quieto não dá para nós não. Eu vim de uma igreja tradicional quieta, que a gente não podia dar muito glória a Deus. Eu amo todo mundo que está lá, mas eu não coube lá dentro não, deu ruim porque um dia que eu aprendi o que é os mantos de Jeová, eu nunca mais quis largar esse treco desse fogo, dessa unção de poder gritar, de poder pular. Não, nós somos bagunceiros mesmo, irmão. E se tu não é, o problema é teu. Eu sou, ué. Aleluia. Então, quando a gente chegou lá, o filho chegou, aí o filho perguntou: ei, vem cá, chamou o servo lá, o empregado, e falou: aqui, o que está acontecendo aí? Que festa é essa? Aí o cara fala: o teu irmão. Ele: meu irmão? É, teu irmão voltou. Ele voltou, teu pai recebeu. Tu tem que ver como que teu pai recebeu teu irmão. Eita, que meu pai deve ter acabado com a raça dele, né? Não, teu pai nem sequer ouviu o pedido de desculpa do teu irmão, filho. Já botou a melhor roupa que tem lá, já botou sandalhona no pé dele, já botou o anelzão e falou: vamos fazer a festa porque o meu filho voltou. Ele falou assim: tá bom, pai. Olha lá, tá bom, papai. E aí a Bíblia diz que ele fica irado, fica com raiva. Então a Bíblia diz que o pai fica sabendo que o filho está lá fora, e o que é que ele vai fazer? Ele sai e vai ao encontro do filho. E aqui eu quero dar um pontinho para eu falar um negócio. Olha que forte. Na parábola da ovelha perdida, quando a ovelha se perde, o pastor deixa tudo e vai atrás da ovelha. Na parábola da dracma perdida, a mulher perde, ela fica igual uma louca, vai atrás e também acha, procura. O filho pródigo vai-se embora e o pai fica dentro de casa. Aí você fala assim: uai, gente, tem alguma coisa de errado aqui? Por que na primeira que ele conta, o bendito do pastor foi: a mulher vai atrás, e agora esse trem desse menino aí, desse pai aí, vai ficar dentro de casa? Por quê? Simples. A questão é que aquele pai, ele não tinha um filho perdido, ele tinha dois. E quando um filho perdido sai, ele não poderia deixar o outro, que apesar de estar em casa, estava tão perdido quanto que saiu. A questão é que essa parábola fala não só de um filho pródigo, mas fala de dois filhos pródigos. A questão é que um é assumido pecador e foi viver o que queria. O segundo estava fingindo com as suas obras que era um bom filho, mas na verdade era tão pecador quanto que saiu.
Pastor, como assim? É só você entender a conversa do pai com o outro que ficou. Porque quando o filho mais novo voltou para dentro de casa, aí ele saiu, atrás de quem? Do filho perdido. O que Jesus está querendo dizer? O perdido não é o pecador assumido, o perdido é você que está dentro da casa pensando que é alguma coisa, mas não é. O que Jesus está nos ensinando? O perdido não é aquele que está lá no mundão, porque o que está lá está assumido que é. Mas é muito mais fácil um que está lá assumido voltar para dentro de casa do que aqueles que estão aqui dentro fingindo ser o que não são, se converterem de verdade. Aleluia! Senti assim um bradar diferente no ambiente. Porque olha só, que interessante. A pregação de Jesus atraía pecador e repelia religioso. O evangelho não é um lugar onde você atrai religiosos para perto de você. O evangelho não é um lugar onde você atrai para perto de você pessoas que falam assim: vamos ver se ele vai pregar direito. Tá legal. Isso aqui não é um ambiente do evangelho. O verdadeiro evangelho, quando é pregado, ele não atrai conhecedores da palavra, ele atrai pecadores. Você quer saber se você está vivendo a verdadeira essência do evangelho? É só você olhar quem que a tua vida está atraindo para perto de você. Porque se você atrai pregador com aquilo que você prega, então seja bem-vindo, você está vivendo o verdadeiro evangelho. Mas se perto de você só tem legalista, se perto de você só tem a gente que se acha, se perto de você só tem aqueles que pensam que pelas obras deles eles são alguma coisa, eu sinto te dizer que você é tão legalista quanto ele, que você é tão religioso quanto ele, porque quem prega o verdadeiro evangelho espelha religioso, mas atrai pecador. E isso é ser igreja. A igreja não está aqui para vir aqui os maiores conhecedores da Bíblia. A igreja está aqui para tornar pecadores como homens que conhecem a palavra. A Unireino não está aqui para formar os religiosos conhecedores da palavra. Está aqui para potencializar aquele que um dia foi descrente e aceitou a Jesus e está sendo levado para um ambiente de maturidade. É simples assim. O caminho da igreja não começa em tornar ninguém maduro, começa em converter o pecador. E aí quando o pecador entra na igreja, os crentes já falam assim: misericórdia, essa igreja está ficando mal frequentada. Fulano chegou, bota o celular no bolso, não bota no banco, não, guarda. Chegou. Irmão, aqui é um lugar de doente, aqui é lugar de homossexual. Eu ia falar outra palavra aqui, mas não pode, tem que ser educado na igreja dos outros. Aqui é lugar de homossexual, aqui é o lugar da prostituta, do prostituto, do alcoólatra, aqui que é o lugar do adúltero, aqui que é o lugar do marginal, aqui que é o lugar dele, porque se ele não é bem-vindo aqui, tem alguma coisa errada. Só que tem um detalhe, não culpe pastores porque pecadores não entram aqui, porque muitos pecadores não estão entrando dentro da igreja, não entrando dentro é forte, mas muitos pecadores não estão entrando na igreja, não é por causa de pastores ou da pregação em si, é porque tem muito irmão mais velho querendo dar conta da vida dos outros. E quando esses irmãos mais velhos se acham como centro, o evangelho começa a cair. E eu sei que aqui tem irmão mais velho, eu sei que aqui tem, no mesmo padrão. Qual que é o padrão? O pai saiu: meu filho, a gente tinha que estar lá dentro celebrando o pecador que voltou, a gente tinha que estar lá dentro celebrando o dia do teu irmão, que teu irmão voltou, ele estava morto, ele está vivo, ele estava perdido e ele foi encontrado. Nós, meu filho, eu como pai e você como irmão mais velho, nós tínhamos que cuidar desse menino. E o discurso do irmão é: eu nunca desobedeci uma ordem tua, filho obediente. E é verdade, porque o pai não retruca. Se fosse mentira, o pai fala: deve ser mentiroso, que tu é desobediente sim. Mas o pai fica quieto, porque é obediente de verdade. Ele fala assim: ó, nunca desobedeci uma ordem tua, trabalhei para o Senhor como escravo, sempre eu fiz tudo que o Senhor queria. Tu nunca me deu um cabritinho para eu matar com meus amigos.
Aí esse miserável, esse teu filho, olha o olhar soberbo, orgulhoso, eu faço tudo direitinho, eu cuido do que é teu, e esse teu filho, ele está olhando assim, ó, esse teu filho, de cima para baixo, como se ele fosse melhor do que aquele irmão, por aquilo que ele faz. E ele fala, esse teu filho, que fez tudo, te humilhou, sambou na tua cara, e agora volta para dentro de casa dizendo que está arrependido, o senhor aceita? É por isso que você nunca vai entender o coração de um pastor se você não for um. Porque tem gente que samba na nossa cara, que roda na nossa cara, acaba com a raça da gente, e quando volta quebrado, a gente fala assim, vem filho, para dentro de casa, e o povo fica desesperado. Aí o povo fala, meu Deus, a pastora é burra demais para aceitar fulana. Ai meu Deus, a pastora é burra demais para aceitar aquele trem ruim dos infernos, vai dar problema. Ei, deixa eu te falar um negócio. O coração pastoral não é um coração moldado por você, é moldado por Deus. E só quem tem ele entende o que é ser pastor de verdade. Então não tente entender aquilo que Deus não te chamou para ser, irmão. Eu posso ouvir um glória? Não sai não, Deus te trouxe aqui para você ouvir, sossega. Não começa a ficar com coisa, fica aí, tá? Fica aí, você precisa ouvir até o final. Não vai ser pancada só não, vai ser coisa boa também no final sempre tem. É que eu estou à vontade, eu me sinto à vontade aqui, gente. Vamos lá que eu tenho que terminar essa pregação. Aquele irmão mais velho, ele patentia a sua filiação no que ele faz. O valor dele está no que ele faz. E aquele filho mais velho, ele olha para o pai e questiona, mas espera aí pai, eu sou teu filho, cara, eu faço tudo e esse cara que te humilhou, você receita. E o pai fala assim, filho, não estou te entendendo, você está brigando por causa de um bichinho, um cabritinho, é isso mesmo? Aqui, tudo que eu tenho é teu. Você não precisava me pedir um cabrito, era só pegar e comer ele, matar ele. Você não precisava falar assim, pai, eu quero um cabritinho. Não, era só pegar, porque tudo que é do pai é do filho. Só que o que aquele filho queria? Ele queria ser honrado pelo esforço, pelo trabalho, por aquilo que ele faz. Esse filho mais velho é aquele cara que quando tem um evento, ele faz tudo na igreja, e o pastor esqueceu de falar o nome dele, ele sai da igreja no outro dia. Aí fica com raiva, chama todo mundo nos cantos, para detonar todo mundo, para não sei o que, eu fiz tudo, deu sangue, no lugar de suor, escorreu sangue da minha cara naquele dia, e na hora de chamar todo mundo, não me chamou. Aquele infeliz que chegou lá meia hora, pegou a vassoura para tirar a foto, ela chamou, mas eu não chamo. Vou sair dessa igreja, porque eu não estou sendo honrado. Sai mesmo, ó. Vaza, viu? Deixa eu te falar aqui. Vaza, porque eu já te falei que o centro do evangelho não é você. Você não faz nada para que você seja honrado. Você não faz nada para ter a glória de nada. O seu fazer é o reflexo daquilo que você é. Pessoas que fazem para ser alguma coisa têm que aprender que você ainda não é nada. Você quer descobrir o valor das pessoas na igreja, tirar delas o que ela está fazendo. Porque quem é de verdade não se importa com o lugar de onde foi tirado, com o cargo que foi arrancado, porque o fazer é consequência. A questão é quando pessoas acham que o valor delas estão naquilo que faz, aí tira o que está fazendo, rebela, revolta. Ei, você precisa se converter, não é nem se tratar. É o que esse filho está fazendo, gente. Abre o olho, olha o que Jesus está falando com a gente. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim, cara. Estou falando de nós como igreja. Isso aqui é evangelho. O evangelho não é pautado naquilo que eu faço. O evangelho é pautado naquilo que eu sou.
Filho, o que é meu é teu. O que aquele pai está dizendo é: não adianta você estar na casa, você precisa estar em mim. Filiação não tem a ver com estar na casa do pai, filiação tem a ver com estar no pai. Tem que estar nele. Se você está nele, nele você existe, nele você vive, nele você se move. É nele. Agora, se eu penso que o valor está na casa e não no pai, eu serei como esse filho mais velho, esse irmão mais velho, que ele patenteia tudo o que é como se fosse melhor do que todo mundo, como o cara que conhece mais Bíblia que todo mundo, como aquele que fala assim: pastor, o senhor tem que fazer assim, se não for desse jeito eu saio. Sai! Vai embora, trem! Para de dar trabalho! Aleluia! Nós, pastor, precisamos de descanso de vez em quando. A igreja de hoje, e a gente nem conversou, tá? Se tem alguém ouvindo aí, é para você mesmo, né? A gente nem conversou, nem falou isso com ninguém. Isso aqui é Deus que está falando contigo hoje. Nós temos que entender que o Evangelho de Jesus é o centro, irmão. Jesus é o centro. E por que ele é o centro? Porque ele está aqui para libertar todo pecador. Ele está aqui para restaurar qualquer pessoa que entra aqui, independente da situação, independente do momento, independente das práticas. Ele quer resgatar, ele quer restaurar, ele quer mudar. O que Jesus está nos ensinando é: não adianta você estar dentro da casa, tem que estar no Pai. Não patenteie o seu valor nas suas obras, patenteie o seu valor naquilo que Cristo te tornou. Porque a pessoa que é amada não se importa com essas coisas, ela se sente amada. Eu te amo. Quem é amado, qualquer sorriso que qualquer pessoa dá, ela fica todo derretido. Não precisa de muita coisa. Então Jesus está condenando, não é o menino que foi, porque ele voltou para casa. Jesus está condenando o que estava lá dentro, mas estava tão distante quanto o que se foi. A realidade é que um é assumido, o outro não é incubado. Ele está disfarçado de filho, mas não é filho. Porque filho de verdade não tem a postura que esse cara está tendo. E sabe o que é pior de tudo? É que quando o pai fala: vamos entrar, o irmão mais velho ficou do lado de fora. Ele ficou do lado de fora. Pastor, por que ele ficou do lado de fora? Não sei. Mas ele não foi capaz de aceitar a aceitação de um pecador que voltou para a casa do Pai. Jesus está falando isso para quem? Jesus está falando isso para os fariseus. A minha pregação até aqui foi para você que está aqui hoje e é crente. Até esse momento, você que é crente, você que aceitou a Jesus um dia, você que talvez seja um líder, você que esteja aqui e é filho de Deus, chegou a hora de você viver a essência do que é ser filho. O poder da igreja está em transformar pecadores em filhos, e esse tem que ser o alvo da sua vida. Não foi à toa que Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Não é à toa que você tem a capacidade de reconciliar, porque o propósito de Deus é que todo pecador que está lá fora entre aqui e seja transformado. Irmãos mais velhos nunca mais impedirão pessoas de serem cristãs. Religiosos não impedirão que os pecadores cheguem aqui. O Brasil, no tempo em que nós estamos vivendo, não cabe religiosos dentro da igreja. Não cabe na igreja brasileira religioso mais. Não cabe. Chegou o tempo de se levantar uma igreja saudável. Como o nosso pastor Felipe sempre fala, não existe igreja perfeita, mas existem igrejas saudáveis. Não tem como existir uma igreja perfeita, porque se um dia ela existir, você talvez vai chegar lá, aí você entra e ela deixa de ser. Porque não existe ninguém perfeito. Todos nós erramos, todos nós somos falhos. E se Deus é capaz de me aceitar com o meu erro, Ele é capaz de aceitar você com os seus também. Por que eu estou falando isso? Porque até aqui eu falei de 3 pessoas nessa parábola. Falei do pai, falei do filho mais novo e falei do filho mais velho. Mas falta eu falar de uma pessoa nessa parábola. Falta eu falar de uma pessoa.
E quando eu entendo isso, talvez tudo se torna diferente. Porque qual que é o que Jesus está querendo ensinar? É o papel de ser um irmão mais velho de verdade. O que Jesus está querendo mostrar? Ei, vocês precisam ser os irmãos mais velhos de verdade. O papel do irmão mais velho não é esse. Jesus está nos ensinando o que é ser irmãos mais velhos de verdade. E esse irmão aqui não é um padrão, mas nós temos um padrão. Preste atenção. Quantos aqui amam a Bíblia? Deixa eu passear em um outro texto da Bíblia para você entender uma coisa. No princípio, quando Deus cria todas as coisas, a Bíblia vai nos narrar o primeiro relacionamento de irmãos. Antes, ele fala sobre o primeiro relacionamento com Deus, que é quem? Adão e Deus. O pecado de Adão destruiu o relacionamento entre o homem e Deus. Logo depois, a Bíblia vai narrar a história de dois irmãos. Quem que são esses dois irmãos? Caim e Abel. Quem que era o mais velho? Fala comigo, Caim. Caim era o mais velho. A Bíblia diz que um dia, não sei se eu preguei isso aqui quando eu falei do lançamento do meu livro. Se eu não falei, eu vou falar agora. Se eu já falei, você vai ouvir de novo. Caim e Abel. A Bíblia diz que chegou um tempo determinado. Quem está aqui comigo diz amém? Amém. Você me dá mais 10 minutos? Tá bom? O irmão do teclado está aí? Cadê o irmão do teclado? Vem, profeta, vem. Vem cá, para parecer que está acabando. Corre. Aí tu toca aquela música que Deus fala contigo para emocionar o povo, tá? Agora é hora deles chorarem. E se eles não chorarem, a culpa é tua, tá? Vai lá. Mandar um som assim, ó. Aquela. Que quando o cara sente a nota, uma nota menor, geralmente é mais melancólica, né? Presta atenção nisso aqui. Pode abaixar mais um pouquinho, só um pouco. Olha aqui comigo. Chegou o tempo determinado e Caim e Abel levaram para Deus um sacrifício, na verdade uma oferta. Caim era lavrador, trabalhava cuidando da terra, das árvores, das plantas, e levou o melhor de todas as árvores para Deus. Abel era pastor de ovelhas, e ele pegou um animal do seu rebanho, matou, derramou sangue e ofereceu a Deus. Deus veio, Deus pega a oferta de Abel e fala: meu filho, que oferta maravilhosa, eu te aceito, obrigado pela sua oferta. Mas quando ele vai para Caim, ele pega a oferta de Caim e fala assim: o que é isso, Caim? Eu não te aceito, eu rejeito a sua oferta. A nossa mente dá um nó quando eu vejo um cara dando o melhor para Deus e Deus rejeitando. Sabe por quê? Porque não adianta dar o melhor para Deus sem saber que o teu melhor, ou se o teu melhor é o que Deus quer de você. Todas as vezes que você dá o seu melhor para Deus, sendo que o que você está dando não é o que Deus quer, Ele vai te rejeitar. Por melhor que seja a intenção, a Bíblia fala que a obediência vale mais do que o sacrifício. Às vezes Deus está pedindo pão com ovo para você e você quer fazer um risoto. A tua intenção de dar o risoto deve ser maravilhosa, mas Deus não quer nada de você que não seja a tua obediência. Por que obediência? Porque o texto diz, os irmãos da mesa sofrem comigo, né? Por causa de...
Eu não sei usar o microfone. O texto diz que Caim fica irado. A Bíblia diz que o semblante dele cai. E Deus olha para Caim e fala: por que você está com raiva? Por que você está assim, Caim? Não estou te entendendo não. Não é certo que se você procedestes bem, serias aceito. Mas porque fez o errado, eu estou te rejeitando. E Deus completa assim: outra coisa, Caim, o pecado bate na porta de todo mundo, não é só na tua vida não. Mas cabe a você, Deus falando, cabe a você, cabe a nós homens, dominarmos o pecado. É por isso que entender sobre justiça é essencial para a vida de todo cristão. Então ele olha para Caim e Caim fica revoltado. Mas é interessante, porque eu não vejo de Gênesis 1 até 4 Deus pedindo algo para aqueles dois meninos. Mas eu fico assim, gente, o que é que Deus queria? Porque um deu certo, o outro deu errado. O que é que estava acontecendo? Então eu vou ler Hebreus 11, a partir do versículo 4, o texto que a Thalita começou a ministrar sobre fé. Logo depois a Bíblia vai falar sobre os heróis da fé. E quando ele fala dos heróis da fé, ele fala de um herói chamado Abel. E ele diz que Abel ofereceu pela fé uma oferta a Deus maior do que a de Caim. Ele ofereceu a Deus pela fé. Quem já teve aula de fundamentos da fé da Unireino vai saber me responder. Como que a fé vem? Como que a fé vem? Ouviu o quê? E a palavra de quem? Então, se tem fé, tem que ter palavra. Porque sem palavra não existe fé. Sem palavra pode ser o que chamamos de assentimento mental, pensamento positivo, mantra, macumba, qualquer outra coisa. Porque se tu não tem palavra, tu não consegue exercer fé, você só vai ter pensamentos positivos. É por isso que a Bíblia fala que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Por que é pecado? Porque não existe fé se não tem palavra. Ou seja, tudo aquilo que você faz, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, ou com a palavra que Deus liberou para a sua vida, você está pecando. Porque para ter fé, tem que ter palavra. Então, para Abel oferecer um sacrifício pela fé, de alguma forma ele ouviu uma palavra de Deus. Só que Abel fez o certo, Caim não. A mesma palavra que Abel recebeu, Caim recebeu, mas Caim decidiu dar o que queria e não o que Deus pediu. Até porque quando o homem produziu folhas, Deus rejeitou. Quando Adão se vestiu de folhas de figueira, Deus olha para Adão e fala: tira, mata, porque o negócio é sangue. Ele mata o animal, derrama o sangue e cobre a nudez, que é o pecado do homem. Quando Caim traz aqueles matos, Deus fala: eu já vi essa história antes. Eu te rejeito, porque o que eu quero é sacrifício. Eu quero sangue sendo derramado. Por quê? Porque através do sangue que foi derramado é que toda a humanidade será redimida do pecado. Quando eu vejo isso acontecer, eu vejo Deus aparecer para Caim e fala assim: Caim, cadê você? Eu estou aqui. Caim, cadê teu irmão? Fala assim comigo: cadê teu irmão? Caim, cadê o teu irmão? Aí ele fala assim: eu dou conta da vida do meu irmão? É a resposta de Caim para Deus. Ué, e eu tenho que dar conta do meu irmão? Deus fica o quê? E só condena Caim. Por quê? Se Deus perguntou, irmão, é porque irmãos mais velhos também têm responsabilidades com irmãos mais novos. Só que o irmão mais velho na história aqui matou o irmão mais novo. Por quê? O irmão mais novo foi obediente. Agora presta atenção: toda vez que o teu irmão se levanta em obediência, vai manifestar a tua desobediência. Toda vez que um obediente se levanta, o desobediente é exposto. Toda vez que alguém que pega fogo se levanta, o frio é exposto. Toda vez que alguém que é generoso se manifesta, aquele que não é generoso é exposto. Porque quando o nível sobe, quem ficou para baixo se expõe. E a tendência de irmãos mais velhos religiosos não é olhar para quem está em cima e falar: eu vou chegar lá, vou consertar os meus erros, vou resolver a minha vida. Não.
Os irmãos mais velhos geralmente falam assim: esse metido da besta está pensando que ele é melhor do que eu, ele quer passar a rasteira, quer falar mal, quer fazer a igreja não ouvir aquela pessoa, quer fazer com que todas as pessoas maltratem e tirem aquela pessoa daquele lugar. Por quê? Para o desobediente religioso é muito mais fácil matar o obediente e continuar onde ele está, do que se esforçar para viver o melhor de Deus para a vida dele. E quando nós vemos isso aqui aconteceu com Caim, não acontece em igreja nenhuma isso. É só um exemplo. Mas por que eu te contei essa história? Por causa de duas perguntas. Quando Deus quebra o relacionamento com o homem, a Bíblia diz que Deus vem: Adão, cadê você? É a primeira pergunta de Deus: Adão, cadê você? Porque retrata exatamente o momento em que o homem quebra o seu relacionamento com Deus. Só que depois, a segunda pergunta de Deus, à procura de alguém, é para Caim: Caim, cadê teu irmão? Aqui fala da quebra de relacionamento entre irmãos. Então perceba que no início o pecado destruiu o relacionamento do homem com Deus, mas também destruiu o relacionamento entre irmãos. Um irmão matou o outro. E aí vem Jesus na história. E quando perguntam para Jesus a respeito dos mandamentos, qual que é o verdadeiro mandamento? Jesus fala: vou te dizer. E o mandamento que Jesus estabelece é a resposta para as duas perguntas que Deus fez. Primeiro é: amarás a Deus acima de todas as coisas. Adão, cadê você? Relacionamento entre Deus e o homem. Jesus veio para restaurar. E a segunda: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Caim, cadê você? Cadê o seu irmão? Quando eu entendo que Jesus veio para restaurar o relacionamento entre irmãos, então eu entendo o que Jesus queria dos fariseus na parábola. O que Jesus está dizendo? O papel de cuidar do teu irmão é seu. Ele está falando para os fariseus: ei, você tem que cuidar dos seus irmãos mais novos. Vocês têm que cuidar daqueles que saíram de casa. Vocês têm que cuidar daqueles que estão lá fora, afundados no pecado. O papel de cuidar é de vocês que são irmãos mais velhos. Esse é o nosso papel. Porque quando o irmão mais novo volta, tem festa. E eu vou acabar agora. Eu queria pregar mais 2 horas, mas não dá. Eu vou acabar agora. Por quê? Porque eu quero falar da última pessoa dessa parábola e terminar. De quem que o Senhor quer falar? Do motivo de ter festa. É porque naquela casa só teve festa porque o cordeiro teve que ser morto. Por que o problema desde o começo do filho mais velho foi o novilho morto que foi morto, o animal que foi morto, o sangue que foi derramado dentro de casa? Por que nenhum animal nunca derramou o sangue por mim? É porque quem está em casa não tem consciência do sacrifício que já existiu. O sacrifício daquele animal fez com que a festa existisse. E se existe sacrifício, então pode celebrar, porque aquele que está morto volta a ter vida, aquele que estava perdido volta a ser encontrado, porque não existe festa na casa do Pai se não tem sacrifício. Não existe festa se não tem sangue sendo derramado. E se você está aqui hoje à noite, isso quer dizer que há mais de 2000 anos atrás, naquela cruz, Ele foi colocado, derramou o seu sangue, para que hoje você fosse aceito na casa do Pai. Não apenas na casa, mas aceito nele. Enquanto nós queremos viver de qualquer jeito a vida cristã, eu olho para alguém que se entregou como sacrifício, e Ele pede para nós: sede e tende em vocês o mesmo sentimento que tem em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou de toda a sua glória, assumindo a forma de homem, de servo, e por causa disso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua e todo mundo saiba que Ele sim é o nosso
que Jesus está falando. Eu sou o centro. Eu vou entregar a minha vida não só por vocês que estão aqui na roda, que são os pecadores, mas eu também vou entregar a minha vida por vocês, religiosos. O mesmo sangue que purifica um pode purificar o outro. A mesma realidade que transforma um pode transformar o outro. Glória a Deus. Mas sabe o que é interessante? É que o pai correu atrás daquele menino. Entende uma coisa? Ele vai fazer de tudo para ir atrás de você. Ele, independente do teu estilo de vida hoje, pode estar tudo errado. Bebida, alcoolismo, prostituição, homossexualidade. Independente de qual seja o teu pecado, Ele já perdoou o teu pecado. Glória a Deus. Ele pagou um alto preço para te perdoar. E isso é o que nós como igreja precisamos entender. Cadê os irmãos do louvor? Vai lá. Isso é algo que nós precisamos entender. O que? É que para perdão tem um preço. Só que o preço paga quem perdoa e não quem recebe. Porque ser perdoado é de graça. Ser perdoado é de graça. Mas para quem perdoa, o preço é alto. O preço de Jesus naquela cruz para te perdoar foi muito alto. Mas Ele disse que veria o fruto desse trabalho penoso e ficaria satisfeito. Sabe o que é que Deus está ministrando nessa noite para as nossas vidas? É que independente da tua história, independente da tua vida, tem perdão para você hoje. Glória a Deus. Aleluia. Pessoas podem estar sofrendo por sua causa hoje. Vidas podem estar sofrendo por aquilo que você já fez um dia. Ei, hoje o teu passado pode ser apagado de uma vez por todas. Porque a Bíblia fala que quando Ele perdoa, Ele não se lembra mais do passado. Ele não se lembra do teu passado pecaminoso, desde que você permita que Ele apague ele. Tem uma canção, eu não sei se a gente consegue tocar ela hoje aqui, mas ela fala assim: ó, traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Ele fala assim: remove as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. A atitude de encontrar não é sua, é dele. Você veio aqui hoje, mas é porque Ele te trouxe para ir ao teu encontro. Glória a Deus. Aleluia. Você está aqui hoje para ser perdoado. Você está aqui hoje para ser restaurado. Eu não sei qual o padrão que você tem vivido em Deus. Ele veio para mudar essa história. Ele veio para te restaurar. Ele veio para mudar tudo. Chega de viver como religioso. Chega de viver como qualquer filho. Não, você não é qualquer, você é um filho de verdade. Chega de viver como qualquer irmão. Não, você é o irmão mais velho de verdade. Deus quer que você seja esse irmão que cuide, que se possível pague o preço para perdoar. Ele quer que você seja essa pessoa que dê a segunda chance, que ande a segunda milha, que dê a cara do outro lado. Ele quer que você seja essa pessoa. Hebron 2019, o ano da visão.